Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que nós publicamos no portal Escola Dominical. O portal Escola Dominical, toda semana, publica 5 ou 6 textos da lição dos adultos. E também publica videoaulas, textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. É o portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós falamos para os irmãos lerem o nosso texto de apoio e verem os slides, porque lá está o roteiro da nossa exposição. A proposta nossa não é repetir o texto da lição. Os irmãos leram a revista, leram o livro de apoio, viram o vídeo do comentarista. Nossa proposta aqui é dar subsídios complementares aos irmãos. E os irmãos acompanhando no texto de apoio ou nos slides terão aí o roteiro da nossa exposição. Durante a semana, nós também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Os irmãos terão um momento devocional e ainda angariarão mais informações a respeito da lição. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a questões feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com a resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é o nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza na sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, que é o templo antigo da Igreja do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor presidente do campo de Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. Nós estamos estudando a respeito da vida cristã como um caminho, né? Uma figura muito expressiva a respeito da vida cristã. E hoje estaremos estudando, ainda dentro do primeiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando sobre o caminho da salvação. Semana passada nós falamos do início da caminhada, que é o novo nascimento. E hoje nós vamos falar sobre a entrada neste caminho. A lição de hoje é a lição de número 2. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Para estudarmos esta lição, nós temos de nos lembrar daquilo que disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 13.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Mateus 7, 13 e 14. Foi Jesus quem nos deu esta figura dos dois caminhos. O caminho da perdição, o caminho da salvação. O caminho espaçoso, o caminho apertado. Jesus nos fala sobre estes dois caminhos. E como nós já dissemos na vez passada, na aula passada, esta imagem ficou tão forte entre os discípulos de Jesus que eles eram conhecidos como aqueles do caminho. O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho. E a primeira obra doutrinária cristã, a mais antiga, conhecida, que é a Didaquê, ela começa falando sobre o caminho. Então, os irmãos vejam que esta imagem do caminho da salvação é uma imagem forte e que bem representa e bem caracteriza a vida cristã, a vida com Cristo. Enquanto estamos aqui neste mundo, nós estamos caminhando para o céu. É como diz aquele hino da harpa cristã. Para o céu eu vou alegre caminhando, breve fim dará a peregrinação. Se cansado neste mundo vou andando, eu repousarei na divinal mansão. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Então, este belíssimo hino da harpa cristã nos fala desta imagem do caminho. Jesus disse que há uma porta e um caminho. São duas portas e dois caminhos. E, portanto, o caminho começa pela porta. O início da caminhada é o novo nascimento. Eu preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas eu dou entrada na porta. É o que Jesus diz: entrai pela porta estreita. E aí vem algo importante que nós devemos ter em mente já no título da nossa lição. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Ele não disse: eu vou te pôr na porta estreita. Existe diferença para isso? Sim. Porque o ser humano foi criado com o livre arbítrio. Ele tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. É o que nós vemos lá no Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos aqui que o homem foi criado, a exemplo dos anjos, com o livre arbítrio, com a capacidade de escolher entre servir a Deus
ou não servir a Deus, obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. O homem foi criado com o livre arbítrio. Agora, dizem alguns, quando o homem pecou, ele perdeu o livre-arbítrio. É o pensamento de Lutero, é o pensamento de Calvino, mas principalmente o pensamento de Agostinho, que influenciou estes dois reformadores. E aí veio a teoria da predestinação incondicional. Ou seja, Deus escolheu alguns para salvar e outros para se perder. E só aqueles que ele escolheu para se salvar é que vão escolher a porta estreita, é que vão ser salvos. Isto é o que dizem Agostinho, Lutero e Calvino, mas não é o que diz a Bíblia Sagrada. Alguns estes pensadores falam, não, Adão foi criado com um livre-arbítrio, mas hoje o homem, depois do pecado, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, impede o homem de poder ser salvo. Mas isto não é a verdade. E vamos ver na Bíblia. Adão pecou, foi expulso do jardim do Éden, juntamente com sua mulher Eva. Eles tiveram os dois primeiros filhos que tiveram foi Caim e depois Abel. E o que a Bíblia fala de Caim e de Abel? Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4, de 1 a 7. Tanto Caim quanto Abel vieram oferecer sacrifícios a Deus. Aprenderam com seus pais que era preciso adorar a Deus. Aprenderam com seus pais que era preciso se apresentar diante de Deus. Mas Caim não teve a sua oferta aceita por Deus. Mas Deus disse a Caim que se ele fizesse bem, ele seria aceito, assim como Abel foi aceito. Então nós vemos que Deus não predestinou Caim à perdição, nem predestinou Abel à salvação. Abel trouxe o melhor que tinha para Deus, reconheceu o senhorio de Deus, reconheceu o seu pecado, por isso derramou sangue para dizer que ele merecia morrer, mas outro morria em seu lugar. Caim ofereceu uma oferta ao Senhor. Caim cumpriu tabela, como dizem. Caim achou que ele deveria estabelecer como deveria ser o sacrifício. Não reconheceu o senhorio de Deus, não demonstrou uma reverência a Deus, um reconhecimento da condição de pecador, e por isso o seu sacrifício não foi aceito. Mas Deus não disse que ele não seria nunca aceito. Pelo contrário,
Deus, ao notar que Caim havia se irado, vai falar com Caim. Fala com Caim na consciência de Caim, dizendo que ele poderia sim ser aceito. Mesmo depois desta fala de Deus, Caim resolve matar o seu irmão. Deus, uma vez mais, fala a Caim para forçar-lhe uma confissão que não veio. E mesmo assim, Deus disse a Caim que poderia perdoá-lo. Mas ele não creu no perdão de Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Deus impediu que Caim fosse morto, dando-lhe oportunidade para se arrepender. Sinal de que Deus não havia rejeitado de antemão a Caim. Não. E Sete, que nasceu em lugar de Abel, invocou o nome do Senhor. Todas estas pessoas tinham a natureza pecaminosa. Todos eles tinham a natureza adâmica. Mas Abel e Sete aproveitaram a oportunidade que se lhes deu e invocaram o nome do Senhor. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Caim desperdiçou as 3 oportunidades que Deus lhe deu. A primeira, quando ele se irou fortemente. A segunda, quando ele matou Abel. E a terceira, quando Deus lhe pôs o sinal. Por 3 vezes, Deus deixou aberta a oportunidade para que Caim invocasse o nome do Senhor. Mas Caim não o fez. Por isso que a Bíblia diz que Caim é do maligno. Por isso que Caim se perdeu. Não porque Deus de antemão tinha decidido que ele se perderia, mas sim porque ele não aceitou as propostas de Deus. Ele não ouviu a palavra de Deus. Ele não creu em Deus. E Jesus aqui diz: entrai pela porta estreita. Não é ele quem põe alguém no caminho da salvação. Não é ele quem põe alguém no caminho da perdição. São as pessoas que escolhem ou o caminho da salvação ou o caminho da perdição. São elas que escolhem, porque Deus lhes deu o livre-arbítrio. É verdade. Eu e você não temos condição de, com nossas próprias forças, sairmos do caminho da perdição. Mas Deus providencia e providenciou o Salvador. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E se nós crermos em Jesus e invocarmos o seu nome, nós seremos salvos. Ele nos tirará das trevas e nos colocará na luz. Nós não podemos sair sozinhos das trevas para a luz. Mas se quisermos, sairemos, porque Jesus nos tirará das trevas e nos colocará na luz. Esta verdade, Moisés deixou claro para o povo de Israel. Lá no capítulo 30, versículo 15 do livro de Deuteronômio. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte
e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Os irmãos percebem aqui claramente que existe uma proposta de Deus. O Evangelho é uma proposta de Deus. É um convite, é um chamado de Deus. Quem crer será salvo. Quem der ouvidos à voz do Senhor, quem escolher a vida, quem amar a Deus, esse será salvo. Mas quem rejeitar, quem não der ouvidos ao Senhor, quem desviar o seu coração de Deus, quem servir a outros deuses, a começar do nosso eu, estes se perderão. O homem tem a natureza pecaminosa. Quando ele adquire a consciência, ele peca inevitavelmente, porque ele tem o vírus do pecado dentro de si. Mas se ele crer em Jesus, se ele der ouvidos à voz de Deus, ele pode entrar pela porta estreita. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Existe sim a possibilidade de eu escolher entre o bem e o mal, mesmo depois da queda do homem. Não é verdade, não tem base bíblica que depois da queda o homem não pode mais escolher entre o bem e o mal. E aqui nós temos que tomar um cuidado, porque nós temos 3 ensinos doutrinários errados, que não têm base na Bíblia. O primeiro eu já falei, que é o calvinismo, né? Que na verdade se chama calvinismo, mas tem origem lá em Agostinho, depois passa por Lutero e depois Calvino, que são os que defendem a predestinação incondicional, ou seja, Deus é quem já escolheu quem vai ser salvo e quem vai se perder. Nós já vimos aqui claramente que não é isso que a palavra de Deus nos fala. Mas existem também os pelagianos, são chamados assim porque quem primeiro defendeu esta doutrina foi um monge chamado Pelágio, que viveu nos dias de Agostinho. Então, esse conflito entre Agostinho e Pelágio é que fez Agostinho criar a teoria a doutrina da predestinação incondicional, que está errada. Mas Pelágio também estava errado, porque Pelágio dizia que o homem ele tem a plena liberdade de escolher entre o bem e o mal, como Adão tinha. Ou seja,
Pelágio ele nega a necessidade da graça de Deus para a salvação. Ele diz que cada ser humano tem a capacidade, a plena liberdade de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, o homem teria a mesma natureza que teve Adão. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3, é dito que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Então, Sete, Caim, Abel, eles todos não são imagem e semelhança de Deus, mas são imagem e semelhança do Adão caído. Todos nós temos a natureza pecaminosa. Todos nós temos a carne. E carne não é corpo, porque Adão tinha corpo antes de pecar. Eva tinha corpo antes de pecar. Mas eles não tinham pecado. Mas quando eles pecaram, eles transmitiram esta natureza pecaminosa, que é a carne. Em grego, sarx. A carne, essa natureza pecaminosa. E se nós temos a natureza pecaminosa, o homem natural, ele não pode agradar a Deus. O homem natural, ele vive no pecado. Ele não consegue se desvencilhar do pecado. Paulo fala muito bem disso no capítulo 7 do livro de Romanos. Capítulo 7 do livro de Romanos fala do homem natural, do homem carnal. O capítulo 8 fala do homem espiritual, do homem salvo, do homem liberto do pecado. O homem que tem a natureza pecaminosa, ele não consegue se livrar do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Esse é o homem natural. Esse é o velho homem, a velha natureza. Por isso que nós, na lição passada, falamos do novo nascimento. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser uma nova criatura. Esta nova criatura obedece a Deus. A velha criatura, não. O homem tem a natureza pecaminosa. E aqui fica bem claro isso. Ora, se não faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, nós estamos lendo aqui Romanos 7, 15 até o 20. Então, Pelágio está errado. O homem não é naturalmente bom. Não, o homem é naturalmente mau. Foi o que Deus disse para Noé e sua família. Aqueles que foram salvos do dilúvio. O que disse Deus? Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então, mesmo diante da família que se salvou do dilúvio, Deus, que sabe todas as coisas, disse que a imaginação do coração era má desde a meninice. E alguns anos após, nós vemos a humanidade toda se rebelando contra Deus no episódio da Torre de Babel. Eram os netos e bisnetos e tataranetos de Noé.
porque a imaginação do coração do homem é má continuamente. Davi, no Salmo 51, ele fala também essa realidade. Versículo 5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos formados em iniquidade. Nós temos a natureza pecaminosa. E adquirindo a consciência, iremos praticar o mal. E embora saibamos que o que estamos a fazer é errado, vamos continuar fazendo, porque não temos força para nos livrarmos do pecado. Só quem pode nos livrar do pecado é Jesus. Por isso Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos crer em Jesus, ouvir o Evangelho, crer em Jesus. E aí Jesus perdoa os nossos pecados. Aí Jesus nos tira do caminho da perdição e nos leva para o caminho da salvação. Então, os pelagianos estão errados, porque os homens não são bons, os homens são maus. O próprio Jesus, no mesmo Sermão do Monte, que fala dos dois caminhos, um pouquinho antes, ele falou sobre a maldade inerente do homem. Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, nós somos maus. Nós temos a natureza pecaminosa. Então, os pelagianos estão errados. Os calvinistas estão errados, os pelagianos estão errados, e também os semi-pelagianos. Eles são chamados semi-pelagianos porque eles concordam em parte com Pelágio. O principal nome deles era também um monge chamado João Cassiano. João Cassiano dizia: não, o homem é mau, mas ele tem uma boa vontade. Existe uma boa vontade do homem. Então, o homem está inclinado a servir a Deus. Embora ele seja mau, ele tem uma boa vontade. E por isso é que ele crê no Evangelho. Errado. O homem não tem boa vontade. A boa vontade quem tem é Deus. Foi o que os anjos cantaram no dia do nascimento de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. A boa vontade é de Deus. É a graça de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E é isso que deixou o diabo atônito. Porque quando ele tentou o primeiro casal e o primeiro casal pecou, ele disse: eles estão perdidos assim como eu. Nós vamos juntos para o lago de fogo e enxofre. Só que Deus se virou para o diabo e disse: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. A semente dela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo ficou sabendo que Deus queria salvar o homem. E porque Deus quer salvar o homem pode ser salvo.
Então, a boa vontade não vem do homem. A boa vontade vem de Deus. Agora, o homem pode querer ouvir a voz de Deus. É possível que ele ouça a voz de Deus. Deus o mantém com esta capacidade de escolha. E é por isso que Jesus diz: entrai pela porta estreita. Quem entra sou eu e você. Nós é que queremos entrar. Para nós entrarmos, é primeiro necessário que nós creiamos em Jesus. Que nós nasçamos de novo. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Que confessemos e deixemos os nossos pecados, crendo na palavra do Evangelho. Porque a palavra do Evangelho, que Jesus começou a pregar e os discípulos prosseguiram, era qual? Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou lá no templo, depois de curar o coxo da Porta Formosa, 3:19 de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou Paulo para o carcereiro lá em Filipos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 31. E eles disseram, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, essa é a mensagem do Evangelho. E quem ouve a palavra da verdade e crê, alcança a salvação. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então é possível escolher entre a porta estreita e a porta larga. Mas esta escolha, que é minha, não decorre de uma boa vontade que eu tenha. Pelo contrário, é a boa vontade de Deus. E Deus então chama a salvação, convida a salvação, propõe a vida, propõe o bem. E se nós dermos ouvido à palavra da verdade, nós dermos ouvido ao Evangelho, nós crermos em Jesus e invocarmos o seu nome, nós seremos salvos. Ele nos tira do caminho da perdição. Então, a escolha é possível, mas não decorre da liberdade que eu tenha, porque eu tenho a natureza pecaminosa e sou escravizado pelo pecado. Não depende também de uma boa vontade que eu tenha, porque a boa vontade é de Deus. Depende da minha fé. É o que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós colocamos aí no nosso esboço uma parte de um estudo, de um esboço do estudo do saudoso pastor Antônio Gilberto sobre a doutrina da fé, onde ele mostra que esta fé salvadora, esta fé salvífica, ela não vem de nós, é dom de Deus. Cada um de nós é corpo, alma e espírito. E o espírito tem a consciência e a fé. Mas esta fé está inativa. Quando vem a palavra de Deus,
porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, a semente da palavra, a semente incorruptível, sendo aninhada por mim, faz com que a semente germine. Assim como diz Jesus na parábola do semeador. E faz com que eu nasça de novo. Eu preciso morrer, como a semente. A semente, ela morre para depois nascer. Jesus falou disso lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É o que acontece na parábola do semeador. Quando a semente cai na boa terra, ela germina, ela nasce, ela cresce e ela dá fruto. Esse é o salvo. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Esta fé salvadora se une à nossa fé espiritual e aí nós cremos em Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a graça não vem de nós, ela vem de Jesus. Então, eu entro pela porta estreita, mas porque eu fui retirado ao ouvir a palavra e crer, ao me entregar a Jesus, Jesus me tira do caminho da perdição e me leva para o caminho da salvação. Mas eu é que entro. Eu não sou posto lá. Não há uma imposição de Deus, mas há uma proposta divina. Mas sigamos aqui as palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu gostei muito dessa expressão que Jesus fala. Jesus nos manda entrar na porta estreita, pela porta estreita. E isso demanda um esforço, porque o normal, muitos, quase todos, entram pela porta larga. Por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. Nós somos maus. O natural é eu pecar. O natural é eu entrar no caminho espaçoso, entrar pela porta larga. A porta larga é aquela porta ampla, aquela porta que me dá espaço para eu fazer o que eu quiser. Ou eu acho que eu estou fazendo o que eu quero, mas na verdade eu estou fazendo o que o diabo quer. Porque Jesus disse que quem vive no pecado é filho do diabo, porque satisfaz os desejos do diabo. E o diabo quer que nós pequemos para que estejamos perdidos junto com ele. Aquele grande evangelista do Tibete no final do século XIX, começo do século XX, o indiano Sadhu Sundar Singh, ele disse que o pecado é uma ilusão de quem acha que está fazendo o que quer para ser feliz, mas nem faz o que quer, nem é feliz. Essa que é a verdade. O pecado é uma atitude que eu tomo querendo ser feliz, achando que eu faço o que quero, quando na verdade eu estou fazendo o que o diabo quer e estou arrumando a minha própria destruição. Então, o homem naturalmente, ele, ao adquirir a consciência, ele entra pela porta larga. O homem vai para a porta larga. O único ser humano que não foi para a porta larga foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao adquirir a consciência, escolheu o bem e não o mal. Isaías capítulo 7,
versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Então, aqui, Isaías, profetizando a respeito de Jesus, já dizia que quando Jesus adquirisse a consciência, ele escolheria o bem e não o mal. Por quê? Porque ele não tinha natureza pecaminosa. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E por causa disto, assim como o primeiro Adão, ele que é o segundo ou último Adão, ele não pecou, ele não tinha natureza pecaminosa e não pecou. Adão não tinha natureza pecaminosa, mas pecou. Mas Jesus não. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Ele não tinha natureza pecaminosa e ele nunca pecou. Por isso ele pôde morrer em nosso lugar. Mas tirando Jesus, quando a gente adquire a consciência, nós escolhemos o mal e rejeitamos o bem. Entramos na porta larga, no caminho espaçoso que Jesus diz que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. O normal é entrar por ela. O natural é entrar por ela. É da nossa natureza entrar na porta larga, no caminho espaçoso, que leva à perdição ou à destruição. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito à palavra de Deus, percebemos que estamos indo para a destruição e queremos sair dessa situação, crendo em Jesus, invocando o nome do Senhor. Aí Jesus nos tira, nos transporta das trevas para a luz, com o seu poder. Assim como Deus usou do seu poder para tirar Israel do Egito, demonstrou o seu poder para tirar Israel do Egito, o próprio Deus já tinha dito antes para Moisés, quando chamou Moisés, que ele iria tirar o povo com uma forte mão. Lá em Êxodo, capítulo 7. Faraó, porém, não vos... Versículo 4. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízes. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. É isso que Deus faz conosco também. Ele nos tira com mão forte. Ele nos tira do caminho da perdição. Se você quiser, se você aceitar, se você se entregar a Deus, aí Deus te tira do caminho da perdição. É Ele quem tira, a gente não consegue sair. É Ele quem tira. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele fala a este
respeito. O apóstolo Paulo, ele nos mostra precisamente o que acontece lá em Colossenses 1:13. E nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É ele quem nos tira. Davi também fala disso, no Salmo 40. Versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Na obra O Peregrino, de John Bunyan, primeiro cristão ao ser evangelizado por evangelista, ele entende que está na cidade da destruição. E aí o evangelista disse que ele queria sair dali. E ele disse que queria sair dali. Então ele fala, então você está vendo uma luzinha? Tô. Está vendo uma porta estreita? Não. Mas vai em direção a essa luz que você vai encontrar a porta estreita. E lá na porta estreita é que você vai se livrar do seu fardo de pecados. É que você vai começar a caminhada. E houve uma decisão de cristão de abandonar a cidade da destruição. Seus familiares foram contra ele, seus amigos foram contra ele, tentaram demovê-lo, mas ele abandonou tudo porque sabia que ali era a cidade da destruição. E foi. É assim. Se você quiser crer em Jesus, aí ele te tira do caminho da destruição e te coloca na frente da porta estreita. Mas é você que vai ter que entrar na porta estreita. Isso que é o esforço, a força para alcançar, entrar no reino de Deus. É o que Jesus fala lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Ele não tem forças para sair do caminho da destruição. Mas o Senhor nos tira da potestade das trevas e nos transporta ao reino do Filho do seu amor. Mas aí nós temos que nos esforçar para entrar na porta estreita. Na história do peregrino, entre a saída da cidade de destruição até a chegada à porta estreita, o cristão teve que passar pelo pântano da desconfiança, pela casa de intérprete, pela casa da boa vontade, para poder chegar até a porta estreita e iniciar a sua jornada. Empregar força para entrar no reino de Deus. Mas é possível eu entrar na porta estreita, mas eu preciso querer. Não tenho boa vontade, nem tenho força. Mas se eu quiser, o Senhor me transporta até a porta estreita. E eu é que entro pela porta estreita. É preciso ter um esforço. E aí vem a outra expressão de Jesus, lá em Mateus 7. Se são muitos os que entram pela porta larga, na porta estreita, diz o Senhor. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E aqui é interessante, eu vi várias traduções deste versículo, e a maior parte delas, a maior parte das traduções, e eu anotei aqui, a nova versão transformadora, a nova Almeida atualizada, que é a versão oficial das Assembleias de Deus, juntamente com a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Corrigida e Fiel,
a nova tradução na linguagem de hoje, a Almeida Revisada, a nova versão internacional, todas elas dizem que a encontrem. A tradução brasileira e a Almeida atualizada usam a expressão se acertem com ela. Se conformem a ela, se acertem com ela. Mas encontrar, só encontra quem procura. Só encontra quem procura. Então há um esforço. Jesus mostra aqui que há um esforço para entrar na porta estreita. Porque é algo antinatural, contrário à natureza do homem. É por isso que ele ganha uma nova natureza, que é o novo nascimento. Por isso que ele é uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Para entrar na porta estreita, eu preciso me deixar ser transportado pelo Senhor Jesus e procurar a porta. Foi o que fez Cristão no livro Peregrino. Ele procurou a porta estreita, porque ele não tinha visto lá da cidade da destruição. Mas ele foi procurar e achou e começou a sua caminhada. É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. É pela fé que nós entramos na porta estreita. Cremos em Jesus. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que Jesus é o Salvador. Pedimos perdão dos nossos pecados. Jesus nos perdoa. Nós nascemos de novo. E aí nós entramos na porta estreita. Pela fé. E esta fé tem que se desenvolver para que nos dê firmeza. E depois que a fé nos dá firmeza, aí então nós podemos ter esperança, que haveremos de estudar numa próxima lição. Então, a escolha existe entre a porta larga e a porta estreita. Naturalmente eu entro na porta larga. Mas se eu ouvir a palavra de Deus, se eu crer em Jesus, Ele me transporta para sair, Ele me tira do caminho da perdição, do caminho espaçoso. E é interessante que a expressão em grego para caminho espaçoso diz que é um espaço vazio. Porque é isto. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos na vaidade, que é o estado do vazio. Por isso que Salomão fala que o mundo, na dimensão puramente terrena, sem Deus, é tudo vaidade. É o caminho do vazio. O caminho espaçoso é o caminho do vazio. O caminho do nada. Porque Deus é tudo. Mas quando nós entramos pela porta estreita, crendo em Jesus e adquirindo firmeza, nós vamos caminhando para o céu. Este é o que temos a dizer a respeito da escolha da porta estreita e da porta larga. A porta ela é estreita, por quê? Em primeiro lugar, porque não dá margem para espaço. Os obstáculos estão sempre próximos. A porta é estreita e o caminho é apertado. Eu não tenho margem para fazer o que eu quero. Eu só posso fazer o que Deus quer. A porta é estreita porque faz entrar num caminho apertado. A porta é estreita porque ela é o caminho da permanência e da perseverança.
A porta é estreita porque nos obriga a concordar com Deus. Fixa o nosso comportamento. Sim, sim, não, não. A porta é estreita porque só entram nela os que estão de pé espiritualmente e aqueles que resistem às tentações. É por isso que a porta é estreita. Agora, na porta larga, existe espaço. A porta larga existe espaço. E eu penso que eu faço o que eu quero. Né? A frase do Sundar Singh é assim: pecado é alguém deixar de lado a vontade de Deus e viver de acordo com a própria vontade, abandonando o que é verdadeiro e legítimo para satisfazer os próprios desejos, pensando que assim obterá felicidade. No entanto, ao fazê-lo, tal pessoa não obtém real felicidade ou desfruta de verdadeiro prazer. É tudo um vazio. Na porta larga, você só faz o que o diabo quer: pecar. É só isso que você faz. Pensando ser feliz, pensando ter atração sexual, pensando ter dinheiro, pensando ter poder, pensando ter fama, você só faz uma coisa: peca. Que é o que o diabo quer que você faça. Porque no céu não entra pecado. Cuidado. A porta larga é aceitar a ideia de que sou eu que digo o que é o bem e o mal. Foi a mentira que o diabo contou para o primeiro casal. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Na porta larga, as pessoas se acham deuses. Fazem o que querem. Quando, na verdade, só estão a pecar. E o pecado lhes levará à perdição eterna. Na porta larga, existe aquela famosa expressão: todos os caminhos levam a Deus. Mas o caminho espaçoso só leva à perdição. Você pode escolher entre a porta estreita e a porta larga. Escolhe a vida e o bem para poder chegar ao céu. Amém.